Amém. Glória a Deus. Abra a Bíblia, Oséias, capítulo 1, seja no teu celular. Vamos ver o chamado de Oséias. Chamado de Oséias. Oséias, ele é um profeta do Reino do Norte. Embora, quando a gente lê o livro de Oséias, ele fala muita referência a Israel, a parte norte, que foi após a divisão ali de Israel, a parte norte e sul, o Reino do Norte e o Reino do Sul, né? Foi no ano 755 a 715. Oséias foi um pastor, um profeta durante 40 anos, mais ou menos 4 décadas. Foi contemporâneo de Isaías, de Amós e de Miqueias. A sua residência estava no norte. Mas a gente vê ele profetizando, dando recado para o Reino do Sul, para Judá, avisando, alertando. A profissão de Oséias, ela é diferente, muito diferente daquilo que nós imaginamos. Ele era padeiro. A gente vê isso no capítulo 7. A gente não vai ler agora, né, mas se você conferir no capítulo 7 de Oséias, ele fala de pão, de massa de pão que não levanta, de bolo que foi assado só de um lado. Ele fala de forno, ele fala de cinza, ele usa muito essa palavra. Então, ele era um pastor ou um profeta, padeiro. Mas uma coisa muito legal no livro de Oséias, que ele era poético. A gente consegue perceber. É claro que na tradução, às vezes de uma poesia, de uma língua, de um idioma para outro, se perde muitas vezes, mas é um livro, o conteúdo de Oséias é um conteúdo poético, comparativo, muito legal. Na verdade, o livro de Oséias tem uma história, como a gente vai desenvolver agora, uma história parecida com a do filho pródigo. Só que é uma versão feminina do filho pródigo. Se é um jovem, em Lucas 15, no livro de Oséias, é uma mulher. A esposa do próprio profeta Oséias. Oséias significa salvação, ou Yahvé é Salvador, ou é a salvação. É isso que faz. O casamento de Oséias é uma metáfora, é uma parábola para a nação de Israel. Algo totalmente comparativo para a nação de Israel. Porque uma coisa é você ter uma mensagem. Outra coisa é você proclamar uma mensagem. E há uma outra característica que muitas vezes é chamado na Bíblia, a pessoa, a família, ser uma própria mensagem. No livro de Oséias a gente encontra ele e a casa dele, e a família dele, a própria mensagem. Isaías também foi assim. Lembram que ele foi uma parábola, que ele pregou 3 anos e meio, com o tronco totalmente nu, descalço, em Israel, e era para ser uma mensagem anunciando a salvação para Israel e o quanto que eles precisavam de Deus. O livro do profeta Oséias conta essa história também como uma parábola para nós. Ele teve um casamento nada convencional. Olha o capítulo 1, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: vá e case com uma prostituta, e tenha com eles filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Olha só, quando a Bíblia diz isso, não que ela, antes do casamento, já vivesse uma vida promíscua. É que na terra de Canaã, por eles não terem eliminado totalmente o povo, havia idolatria. E os cultos idólatras envolviam prática sexual. Então, na verdade, se para nós soa mal, para aqueles dias era praticamente algo comum. Na prática da idolatria,
envolvia atividade sexual. As pessoas faziam isso como uma manifestação de religiosidade. E na verdade Oséias casou com uma pessoa que era uma religiosa daqueles dias, mas que infelizmente também praticava esse tipo de coisa, uma prostituta sacrificial. E aí, no versículo 3, então Oséias e casou com Gomer, filha de Deblaim. Então ela tinha toda essa tendência, e o nome da sua esposa era Gomer. É até o nome de uma medida, principalmente de vasilhas, né? E Gomer significa uma medida completa. Então muitas vezes você olha o significado da palavra Gomer, vai aparecer a palavra completa, uma medida completa. E aí ela teve um filho com Oséias. No versículo 3. E o Senhor disse a Oséias no versículo 4, olha que interessante. Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado em Jezreel, vou acabar com o reino da casa de Israel. Jezreel era um lugar, também chegou a ser a capital do reino do norte. Samaria e Jezreel. E o rei Acabe foi um rei que casou com Jezabel e teve uma vida totalmente promíscua também, principalmente na idolatria. O profeta Elias vai lá e desafia os 400 profetas de Baal e derruba tudo, e tem todo aquele acontecimento com o profeta Elias. E Jeú é o rei que vai assumir após a morte de Acabe. Mas esse Jeú, ele era muito violento, ele convidou para um banquete. Essa história está em 2 Reis, capítulo 10, a gente não vai ler, só vai estar apenas citando, mas se você quiser depois conferir. Ele convida toda a família de Acabe para um banquete e assassina todo mundo, assassina até os bebês, as crianças, comete uma calamidade. Jezreel ficou conhecido como um caos, um ato vergonhoso, uma situação realmente terrível. E Deus pede para Oséias colocar o nome daquele lugar. Vocês imaginem alguém nascer hoje, olha, nós estamos vivendo, recentemente teve uma catástrofe no Rio Grande do Sul, as enchentes do Sul. Imagine alguém nascer hoje e uma filha e Deus fala assim, põe o nome dela de as enchentes do Sul, a calamidade que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. As pessoas iriam olhar para isso e achar tremendamente engraçado, mas que nome estranho, nome feio, a gente tem que esquecer essa tragédia. Mas na verdade o Senhor pediu isso porque tinha um significado muito grande para ele, porque o Senhor iria tomar vingança das atitudes de Jeú. Mas continuando a história, no versículo 6, Gomer ficou grávida outra vez, e agora não nasceu um filho, nasceu uma filha, e o Senhor lhe disse a Oséias, ponho nela o nome de Lo-ruhamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. O nome da filha passou a ser Lo-ruhama ou Lo-ruhamá, que significa não amada. Todas as vezes em hebraico que aparece o L e o O, tem um recado de não. Ruhamá significa amada, mas vem o prefixo antes, Lo-ruhama, Lo-ruhamá, não amada, não favorecida, longe da graça. Pessoa que sem compaixão, não vai receber misericórdia. Olha que nome esquisito para se pôr no nome de uma filha. E não foi só isso, ela se engravidou novamente de Oséias, e o Senhor lhe deu um outro nome,
né? Versículo 8, depois de ter desmamado Lo-ruamá, Gomer ficou grávida mais uma vez e lhe deu um filho. E o Senhor lhe disse: põe o nome de Lo-ammi, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu povo. Ami significa povo, Lo-ammi, não meu povo. Que estranho. Para começar, uma esposa de caráter duvidoso, não íntegro, para com a religião que Deus havia estabelecido em Canaã, ali para o povo de Israel, ali na terra de Canaã. E de repente, ela tem 3 filhos, Oséias tem 3 filhos, e põe o nome de um de catástrofe, na nossa linguagem, outro não amada, não favorecida, e o terceiro filho, não meu povo, vocês não são meu povo. Isso era para anunciar para Israel, era como se desse um chacoalhão espiritual em Israel. Imagine o profeta, como uma família dessa, com um modelo de família dessa, mas era para mostrar para Israel como eles estavam vivendo. Eles estavam vivendo longe dos caminhos do Senhor. No capítulo 6 de Oséias, no versículo 4, o profeta está falando para a nação de Israel, explicando todo o motivo. E olha como que ele poeticamente fala: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Deus falando através do profeta: porque o amor de vocês é como a névoa de manhã, e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Quando Oséias prega isso, ele está dizendo assim: Israel, meu povo, o amor de vocês está sendo assim muito pouquinho. O amor que vocês têm por mim é como uma neblina, passa rápido. Vocês logo se esquecem. Um amor passageiro. Agora vamos aplicar para nós nos nossos dias. Porque nada adianta a gente olhar para um texto da Bíblia e falar: nossa, aconteceu isso com eles. E não aconteceu comigo. Nossa, que povo ruim. Já vi muita gente irado com o povo de Israel. Mas é aquele povo, Deus fez tanto milagre, abriu o mar vermelho e tal. E aí eles se rebelaram contra Deus, construíram um bezerro de ouro. Como se nós não repetíssemos nos nossos dias, religiosamente, praticamente a mesma coisa. Para nós hoje, o Senhor está dizendo assim, para mim e para você: com ciúme, o Espírito Santo está falando assim com você: por que você ora tão pouco? Por que você fala tão pouco comigo? Por que você se ajoelha tão pouco? Você é como um orvalho. No sábado de manhã você se empolga, você adora lá na igreja, mas durante a semana você não ora. Você quer ver a minha resposta, mas não dá nem tempo. Você se ajoelha, a hora que eu começo a falar, você se levanta, você para a tua oração. Eu quero te responder na oração. Eu quero te responder na Bíblia, mas a tua Bíblia fica durante a semana toda empoeirada, você não abre ela, você não me ouve. É assim que Deus estava falando com a nação de Israel através do casamento dele. E assim que o Espírito Santo trabalha com ciúme na nossa vida. Porque muitas vezes a gente também se empolga, mas é muito rápido, é fogo de palha. A gente não vê um momentinho para a gente desviar, para a gente esquecer das coisas do Senhor. Eu já contei outras vezes, mas eu vou contar de novo, né? Uma vez aconteceu com um garotinho, 2 irmãozinhos estavam indo para a igreja, não moravam muito longe da igreja. E o pai falou assim: você vai na igreja hoje? Ah, eu vou, pai, nós vamos. Então tá bom, vou te dar 2 moedinhas para você. Você leva para a igreja. Tá? Mas é assim, uma moeda você põe lá na oferta, tá bom? E a outra, depois do culto, você compra um sorvetinho,
tá bom? Terminar o culto. Aí os dois menininhos, o mais velho segurou na mão do mais novo e foi com as duas moedinhas, né? Uma moeda para dar na igreja e a outra para comprar o sorvete após o culto. Acontece que, passando perto de um bueiro, descuidadamente, uma das moedas caiu no bueiro. Aí o irmãozinho mais velho falou assim para o mais novo: vixe, a moeda que era para dar na igreja caiu no bueiro. Perdemos a moedinha da igreja. Do sorvete ele queria, né? Vocês acham engraçado isso? Mas é assim que acontece com nossos dízimos muitas vezes. Esse mês não deu. O gasto foi grande, o carro não foi. No jantar eu vou diminuir a oferta. As coisas de Deus sempre é deixado para depois. E a gente sempre, a nossa nós não queremos abrir mão. Mas a igreja, se der tempo, né? Tem uma nuvizinha, vai que chove. Acho que hoje não vamos na igreja não. Está 14 graus, mas vai que neva. Nós estamos no inverno, vamos ficar em casa, está muito frio. Será que a gente não é assim para as coisas de Deus? Deixa eu contar uma outra história envolvendo moeda. Um mendigo andava na rua, numa estrada deserta. Aproximou dele um homem rico. E ele falou assim: me ajuda por favor. E ele tirou de um saquinho. Tinha 7 moedas de ouro. O homem pegou uma, guardou no saquinho, pegou 6 moedas de ouro e colocou na mão do mendigo. E foi embora. O mendigo ficou feliz no primeiro momento, mas depois falou assim: puxa, mas ele ficou com uma única moeda. Uma moeda de ouro vale muito. Ele viu aquele homem indo lá assim, correu por detrás, armou uma armadilha e malvadamente matou o homem para roubar a última moeda, a 7ª moeda do homem. O homem rico tinha dado 6 moedas de ouro para ele. Mas ele quis a 7ª moeda. A gente olha uma história dessa e fala assim: puxa, que malvado. Mas a gente faz assim com os dias da semana. Deus coloca na nossa mão 6 dias e fala assim: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o meu dia, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Mas a gente não fica contente com as 6 moedas que Deus dá, a gente rouba de Deus o 7º. O dia do Senhor fica um dia meio comum, igual os outros, tanto faz. Eu não consigo comer pão de ontem, eu preciso ir logo cedo na padaria para comprar pão de hoje. A pessoa vem pagar ele. Bom, eu não recebo no sábado, eu sou adventista, eu sou lá da igreja da promessa, sabe, o pastor Elias, mas põe aqui no meu bolso. Hoje é sexta-feira à noite, o sábado é de um pôr do sol, outro pôr do sol, mas não tem nada demais, né? O que é ir numa pizzaria na sexta-noite, né? Tanto faz, né? Orvalho de manhã é muito pouco. Sabe, Deus quer falar conosco. Vocês não acham ruim quando você está falando com alguém e alguém vira as costas para você? E quando é pai e mãe, né? O filho, o pai e a mãe fala: ô rapazinho, vira aqui para mim, estou falando com você, não terminei, olha aqui, presta atenção, deixa eu falar com você. Está virando as costas para mim? Ô menininha, acorda, estou falando com você, porque você está virando as costas para mim.
falta de educação é essa? Mulher para o marido, então, os primeiros anos de casamento, os bichinhos tudo pequeno, né? Amorzinho, tesourinho. Quando os bichinhos começam a crescer mais, aí é problema sério, né? Estou falando, você não me escuta. Mas às vezes a gente é assim com Deus também. Deus só falta falar para a gente: presta atenção, olha para mim, você é meu povo, eu quero ter um relacionamento com você. Olha, Oséias capítulo 6, versículo 6, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais que holocausto. Vocês estão sendo religiosos, mas está faltando intimidade comigo. Eu quero ter intimidade com vocês. Apesar da rebeldia, Oséias capítulo 11, Deus trata o seu povo como um pai. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus trata a nação dele como um filho. Mas aí Deus reclama, oh meu Deus, olha o coração de Deus falando: quanto mais eu chamava, tanto mais se afastavam de mim, sacrificavam balaíns e queimavam incenso, as imagens de escultura. O amor de Deus era constante, mas eles lembravam de outras coisas, eles se realizavam em outras coisas, ser feliz para eles era outras coisas, menos estar na presença de Deus. Olha o capítulo 11, versículo 4, um amor indescritível eu atraí com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como que alivio o jugo sobre o pescoço, me inclinei para dar de comer. Mas eles voltaram. Aí na continuação do texto ele fala assim: mas eles foram atrás do Egito, eles foram atrás da Síria, eles foram buscar refúgio em outros lugares. Sabe qual a distância entre um problema ser resolvido, entre um problema e a solução do problema? Distância do joelho no chão. A distância do joelho no chão é a distância que falta para a gente receber mais bênção. Quando o joelho se encontra com o chão, aleluia! E quando o povo de Deus ora, a bênção chega, a vitória chega, a porta é aberta. Queridos irmãos, esta é a saga de Oséias. Mas e a mulher? E a mulher de Oséias? Olha ainda no capítulo 11, versículo 8. Deus ainda fala assim: como eu poderia abandoná-lo, Efraim, que é a maior tribo do norte? Como poderia entregá-lo a Israel? Como faria com você o que fiz com Adimá? Adimá é aquela região da Sodoma e Gomorra. Como eu posso fazer de você como Sodoma e Gomorra? Destruir, cair desse fogo do céu. Eu amo vocês tanto. Essa é a mensagem do profeta Oséias. Mas será que a família dele foi chamada só para ser exemplo de negativo? Não, não era. Deus iria mudar a história de Israel. Há uma promessa para a mudança da história de Israel, e há uma mudança para a história dos nomes dos filhos de Oséias. Capítulo 2, versículo 1. Chame seus irmãos de Ami e suas irmãs de Ruamá. Capítulo 2, versículo 1. Chame os seus irmãos de meu povo, Ami, e as suas irmãs de agraciada, e não de desfavorecida, não de não amada, mas querida, amada. Deus iria mudar a história. Capítulo 2, versículo 22
até o 23 diz assim: e a terra responderá ao trigo, ao vinho, ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Jezreel, o lugar que era caos, que era sofrimento, e Deus está falando assim: aquela região de Jezreel será uma região fértil, será uma região onde vai ter trigo, onde vai ter vinho, onde vai ter azeite. Versículo 23, semearei para Israel, para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruhamá, e para Lo-Ammi direi: você é o meu povo. E ele responderá: tu és o meu Deus. Deus iria mudar essa sorte. Sabe o que significa para mim e para você isso hoje, a mudança dos nomes dos filhos de Oséias? Eu mudo a sorte de vocês. Eu mudo a história de vocês. Se vocês voltarem para mim, se vocês confiarem em mim, se vocês abrirem o coração. O que aconteceu? O que aconteceu com a Gomer? O que aconteceu com ela? Capítulo 2, versículo 5. Ela abandonou o marido. Mas ela não abandonou para morar sozinha. Ela abandonou e traiu Oséias. Capítulo 2, versículo 5. Pois a mãe deles se prostituiu, aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa, porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, a minha lã, e o meu linho, e o meu azeite, e as minhas bebidas. Ela achou melhor ser prostituta sacrificial, porque receberia o azeite, o vinho, e aí abandonou a casa do profeta e foi viver desse jeito. E qual será que foi o comportamento de Oséias? Quando a esposa abandonou, sem que ela soubesse, ela dizia assim: eu vou atrás dos meus amantes, eu vou conseguir isso, eu vou ter o meu vinho, vou ter o meu azeite. Dá uma olhada, capítulo 2, versículo 8. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro. Agora a mensagem muda na direção de Israel, que eles usaram para Baal. Oséias foi o marido fiel, que ela vivendo longe da casa e abandonada, ele mandava as coisas para ela. Ela certamente acordava de manhã e tinha lá uma porção de vinho, uma porção de azeite, e tinha moedas de prata e de ouro, e ela ficava feliz, achava que era com os homens com quem ela saía, e ele está dizendo assim: ela não sabe que sou eu que estou mandando. Para a nação de Israel, Deus está dizendo assim: eu estou sustentando você, meu povo. É eu que faço com que os campos produzam. Produz a uva, produz o vinho. Mas vocês pegam tudo aquilo que eu dou para vocês e oferecem para Baal. E oferecem sacrifício para Baal. Continuando a história. Depois que a mulher vivia esse tempo nos cultos de Baal, com o passar do tempo ela ficava feia, embebedava, ficava velha, ficava desarrumada. E aí sabe o que acontecia? Ela era vendida como escrava. Vendida como escrava. Eu até pensei no nosso grupo de teatros fazer o leilão de Gomer. Pensei mesmo.
falar com a Suzy e a gente construiu, hoje de manhã, construiu o leilão de Gomer. Mas quem sabe um dia eles vão fazer isso. A pessoa não servia para nada. As pessoas se reuniam na praça e lá comercializavam. Eu fico imaginando, agora eu vou falar, eu fico imaginando, alguém chegou um dia para Oséias e falou assim: Oséias, vou te falar uma coisa, você não está sabendo, mas vai ter um leilão na praça, tem boi para vender, tem vaca para vender, tem ovelha para vender, tem cabra para vender, e eles vão vender uns escravos lá, e a Gomer vai ser vendida na praça pública. Meu Deus. Oséias catou tudo que tinha e falou: eu vou para a praça. E lá começou o leilão. Imagina alguém igual o Ney, assim, de gravata borboleta, fazendo o leilão. Vou vender essa ovelha, quem dá 10 moedas de prata, alguém comprava, levava o boi, levava a vaca, e alguém dá mais e tal, e foi vendendo. E o Oséias estava lá assistindo. E de repente venderam os animais, venderam os cereais no leilão. E de repente chegou a vez dos escravos vendendo. E os escravos foram vendidos e o leiloeiro deve ter falado assim: tem aqui uma mulher. Bom, ela está meio acabadinha, né? Mas ainda quem sabe dá para fazer algum serviço de casa, alguma coisa assim. Quem dá 5 peças de prata? Alguém levanta a mão. Outro falou assim: eu dou 10 peças de prata. Opa, temos 10 peças de prata, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? O outro diz: eu dou 13 peças de prata por ela, quem dá mais, tem 13 peças de prata, e aí vai aumentando, vai aumentando. Levanta Oséias e fala assim: eu dou 15 peças de prata para ela, ou 180 ciclos de prata, dependendo da tradução bíblica. Alguém fala: quem dá mais, quem dá mais? Alguém levanta e fala assim: eu dou 15 peças de prata e 100 quilos de cevada, que dá 1 gomer de cevada, ou um barril de cevada. Oséias levanta e fala assim: eu dou tudo que tenho por essa mulher. E quando sorteio, eu dou 15 moedas de prata e 150 quilos de cevada. Está no capítulo 3. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas. Versículo 2: assim, é a mesma Gomer, tá? Embora fale de uma outra mulher, o Senhor manda ele comprar ela. Assim a comprei por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E quando Oséias fala isso, os leiloeiros falam assim: quem dá mais? Todo mundo fica em silêncio. Como é que o senhor chama? Oséias. E ela abaixa a cabeça toda envergonhada, porque é o marido dela, que ela tinha abandonado. Algumas risadinhas no meio do leilão. Alguém pergunta: mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Tinha uma multidão no meio da praça. Aquele bobo lá do seu Oséias está comprando a mulher dele de novo. A mulher dele traiu ele, enganou ele, e o bobão está comprando ela de volta. A mulher já está feia, envelhecida, devia casar com uma mais nova. Mas ele vai sério para ela. Ela está toda despenteada, descabelada. Ele chega para ela, dá a mão e fala assim para ela: amor, vamos para casa. E ela sabe que é o marido dela. E no caminho para casa, ela fala assim para ele: perdão, amor. Perdão, eu já te perdoei. É que, Oséias, você não entendeu, Oséias. Eu fiquei iludida.
recebia prata e ouro. Eu acordava de manhã e aqueles homens trazia vinho, trazia azeite, colocava na minha porta. E ele falou assim para ela: não era eles, era eu que sempre mandei para você. Eu sempre te amei, Gomer. Oséias, mas nós tivemos um casamento, mas o nome dos nossos filhos é tão esquisito. Gomer, Deus mudou a história de Jezreel. Deus vai fazer que Jezreel seja frutífero, seja abençoado. Sabe a Lohuama, que é desfavorecida, Deus pediu para mudar o nome dela para favorecida. Você vai ficar uns tempos em casa, na continuação do capítulo 3 está isso. E depois a gente volta a ter intimidade novamente. Sabe, Lo-Ami, não meu povo, o Senhor já mudou a história dele. Ele vai ser chamado povo de Deus. Oséias, então você vai ser meu Senhor? Dá uma olhada no capítulo 2. Versículo 16. Quando ela chama ele de Senhor, porque agora ele comprou ela. Naquele dia, diz o Senhor, ela chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal, o meu Senhor. Naquele dia, você vai dizer: eu não sou teu Senhor, mas eu serei o teu marido. Gomer, preste atenção, Gomer. Você pertence a mim, porque eu sou teu marido legítimo. Você pertence a mim, porque eu te sustentei. E você vai ser minha esposa, e eu vou ser teu marido, porque eu te comprei. Esse recado era para dar um recado para a nação de Israel. Deus criou e formou a nação de Israel. A Israel pertence por Senhor, a nação pertence para o Senhor, porque Deus formou a Israel. Israel pertence ao Senhor, porque Deus o sustentou. Israel pertence ao Senhor, porque o Senhor o comprou. E vamos aplicar para a minha vida e para a sua vida agora. Nós pertencemos ao Senhor, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós pertencemos ao Senhor, porque nós fomos e somos sustentados por Deus. As bênçãos que tem na sua casa não é por merecimento teu, não é pela tua capacidade, é porque o Senhor te abençoou, é porque o Senhor te protege. E você pertence ao Senhor porque Ele te comprou. Mas não por 15 peças de prata ou 180 ciclos de prata e um barril e meio ou 150 ou 200 quilos, conforme algum, de cevada. Você foi comprado pelo precioso sangue do Cordeiro de Deus. Você pertence a Deus de 3 formas. Esse é o recado de Oséias para a vida de você. Meu querido irmão, para concluir, eu queria que você abrisse a Bíblia no capítulo 14 de Oséias, só para encerrar. Certamente Oséias já encerrou muitas vezes os seus sermões. E ele encerra o seu livro dizendo assim: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Deus, através dessa história de Oséias e da sua esposa e dos seus filhos,
Deus diz para mim e para você assim hoje: eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Através dessa história, o Senhor está dizendo para nós assim: eu te sustento. Eu te sustento. Eu abro as portas que precisam ser abertas. Eu te sustento. Eu te comprei. Eu te comprei. Você é meu, você é minha, para sempre. Eu vou te buscar onde você estiver. Eu, for necessário, vou usar uma força de expressão, não conforme a Bíblia, porque inferno é sepultura. Simplesmente isso, o Hades, Seol, inferno significa sepultura, só isso. Mas para nós às vezes tem uma palavra um pouco mais forte. Então eu queria dizer, dessa forma que talvez como a gente entende, mesmo que você vai para o inferno, o Senhor vai te buscar antes de você ser lançado no lago de fogo, e mostrar o teu grande amor, e mostrar a tua graça, e te dar não mais uma chance, mas a milionésima chance. Se aqueles que acham que Oséias foi bobo de comprar a esposa de volta, eu queria dizer que Deus não é bobo em nos comprar, porque nós daremos a honra, o louvor e a adoração a esse Deus, não porque nós somos perfeitos, porque nós estávamos na praça do mundo, na praça do pecado, sendo leiloado por Satanás, sem valor nenhum aos olhos deste mundo, mas o Senhor olhou e falou assim: eu te quero, eu te compro, eu trago você para minha casa, para nós vivermos uma vida de intimidade, uma vida de proximidade, uma vida de carinho, uma vida de amor. Eu vou te santificar, você é minha. Eu não abro mão, não importa que os outros digam, não importa que os outros riem, mas você, Gomer, você é minha. O Senhor também, o Jesus também está dizendo: igreja, você me pertence para sempre.